Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de encerrar o meu assunto, ou quem sabe, talvez, uma próxima vez eu possa fazer uma outra série de vídeos relacionada a um autor muito importante, considerado um autor liberal. Então nós também trabalhamos no nosso canal autores que são muito explorados e são muito estudados por uma perspectiva mais à direita politicamente falando. E um desses autores que sempre são reivindicados na roda onde a direita se encontra é o Alexis Tocqueville, né? Ele tem o texto sobre a Revolução, o Antigo Regime e a Revolução Francesa, e tem um outro texto dele que talvez seja o mais famoso, que é o elogio que ele faz à América, né? A democracia na América do Norte, como ele estava vendo a pujança daquele movimento, daquilo que estava acontecendo nessa revolução burguesa, vamos dizer assim. O que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje? Na aula anterior sobre Tocqueville, eu falei com vocês sobre alguns aspectos, que ele é um autor transversal. Eu falei que o modelo dele de olhar para a história é um modelo de juiz, né? Ele não se exime de julgar a história. Eu falei que o método dele é achar universais através da analítica causal, né? Então você analisa os eventos e faz essa dialética com o universal, apesar de você estar inserido ali numa visão mais propriamente, como que eu posso dizer? Propriamente da experiência histórica do momento ao qual ele está julgando, que é a Revolução Francesa, é possível com que esse momento forneça elementos historiográficos para você construir universais e abstrações universais, né? Enfim, eu pontuei alguns tópicos dentro do Tocqueville, né? Então, Tocqueville nasceu em 1805, morreu em 1859. Eu queria dar uma reforçada nesses argumentos e trazer alguns trechos do livro, né? Bem, vamos lá. O autor então se pretende dar um livre juízo sobre o tempo presente, né? E isso uma certa previsibilidade do futuro. Por quê? Aqui nessa teoria ele está muito distante da ideia de que da história propriamente dita como um lugar de reconstituição do passado, né? Ou então o que cabe à história numa visão mais ortodoxa, mais historicista, vamos dizer assim. Talvez algum companheiro historicista vai dizer não é isso, né? Mas eu estou usando o termo como rodinha de bar mesmo. Numa visão mais histórica, ortodoxa, nós poderíamos dizer que cabe à história fazer o que com o passado? Contá-lo, né? Então você reconstitui esse passado através das narrativas. Enquanto isso, o Tocqueville está dizendo, olha, não, mais do que contar a história, nós precisamos julgar os fatos, né? Ele vai dizer, então o próprio ato de você fazer uma história já é uma ação. Por quê? Porque dependendo da maneira cuja qual você julga a história agora, isso pode afetar diretamente o futuro. Isso é, evidentemente, se você ilumina e vê o bem e o mal que foram feitos através dos fatos, né? Nós podemos então prever, de certa maneira, o bem e o mal que esses fatos, essa realidade histórica ainda pode nos fazer, né? Olha só que interessante. Ele está lutando contra um certo tipo de despotismo democrático, né? Eu disse isso no vídeo anterior. O que seria um despotismo democrático? Ele vai dizer nada de hierarquia na sociedade, nada de classes definidas, nada de posições fixas, um povo composto de indivíduos quase semelhantes e inteiramente iguais. Esta massa confusa, reconhecida como o único, né? Que depois dá esse poder a um déspota que
outorga e que orienta e que faz com que determinadas ações e leis e ordens sejam cumpridas, né? Então, ele vai dizer, ó, o pensamento do autor é o seguinte, que o socialismo é um mal, né? Então, ele tem uma visão pessimista do socialismo. Mas ele vai dizer, esse socialismo não é recente, vocês estão achando que o socialismo surgiu agora, mas não é verdade. O socialismo remonta nas origens da economia. Quando eu estudo economia, lá nas origens eu percebo esse aspecto do socialismo, né? Olha só que interessante o que ele vai dizer também. A história deveria ser analítica, né? Analisar os fatos e as causas dos fatos sem se perder nas superficialidades, isso é, alcançar as abstrações universais. A sua historiografia, portanto, torna-se política, apesar de partir de uma experiência particular, isso é, da Revolução Francesa, ele quer alcançar essa universalidade. Isso daqui é interessantíssimo e eu acho que aqui nós temos os dois grandes pontos dessa parte 2 da nossa aula. Eu fui acusado em algum momento de ser uma pessoa muito prolixa. Eu acho que existe uma didática no fato de eu ser prolixo. Eu não estou me eximindo de ser assim. Mas quando eu preparo uma determinada aula, como essa que eu preparei de Tocqueville, nós tivemos a primeira parte, agora tivemos toda uma retomada em cima da primeira parte para avançar para a segunda parte. Eu acho que eu sou prolixo justamente para que, quando você terminar essas duas videoaulas, vocês tenham claramente aquilo que eu disse. Então eu tenho certeza que as pessoas que são superdotadas entenderão a linguagem que eu estou dizendo, talvez com mais facilidade, com mais rapidez, né? Mas também a pessoa que não dispõe de um grande arcabouço de instrumentais teóricos, essas pessoas também chegarão ao final das minhas duas videoaulas e sairão compreendendo exatamente os pontos que eu quis colocar. Então, isso é importante para mim. É mais importante do que ser objetivo. É mais importante do que não ser prolixo. É mais importante do que não ser repetitivo. Eu prefiro que assim seja. Esse, por exemplo, não é um canal de conteúdos extremamente superficiais. Nós temos um diálogo e nós tentamos nos aprofundar nesse diálogo, trazer conceitos dos autores, elaborar, fazer com que isso torne-se parte do seu conhecimento, para questionamento, para crítica e também para aceitação, né? Não somos um canal muito dado a um lado, apesar de eu me posicionar várias vezes e quem me acompanha tem mais ou menos uma ideia do caminho que eu sigo, né? Como religião, política, economia, etc. Mas, via de regra, nós tentamos trabalhar os mais diversos assuntos e as correntes variadas do pensamento, né? Então vamos lá, dado esse desabafo, vamos dizer assim, ou essa resposta, né? Isso daqui para mim é importantíssimo. As revoluções não ocorrem nos momentos de maior opressão. É justamente quando as pessoas estão melhores que elas querem que as mudanças e transformações em curso ocorram. Ou seja, a ideia de que a revolução acontece num momento de opressão absoluta e objetiva, isso é um erro para Tocqueville. Por quê? Porque, na verdade, as revoluções acontecem quando governos ditatoriais, governos opressores, como que eu posso dizer? Eles dão espaço, eles dão uma margem maior para o povo, né? Eles fazem com que as suas rédeas sejam afrouxadas e o povo, provando da liberdade, se impõe para que as transformações em curso aconteçam rapidamente. Então, possivelmente, quando as pessoas reivindicam revolução, elas estão em um momento da história delas que é menos opressor do que aquele que precedeu.
Isso é fantástico, porque assim, na minha concepção, vou fazer uma leitura e pode estar completamente errada, né? Mas eu vou fazer a seguinte leitura. Nós vimos nos últimos anos um avanço exponencial da direita no Brasil, né? Nós vimos um engrossar do caldo. Existe uma direita no Brasil que se põe, que se posiciona e que muitas vezes é uma direita até mais radical do que propriamente uma direita liberal e tudo mais, né? Por isso nós chamamos de uma direita reacionária, né? Justamente no momento, fazendo a minha análise, é que justamente no momento em que o povo estava tendo, de certa forma, uma prática política ou uma participação ativa no plano de governo político, porque por mais que nós possamos desejar o Lula preso, desejar o Lula longe da política, acabar com o Partido dos Trabalhadores, etc, 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 que é o que a maioria das pessoas hoje no Brasil pensam, por mais que nós queiramos isso, nós precisamos entender que o povo, a população, o pobre, né, a classe operária do Brasil, ou aqueles que realmente movimentam o Brasil, eles estavam na agenda política do PT, né? E assim, por menos que eles fizessem, por mais que fossem as migalhas dadas, haviam migalhas a serem dadas, né? Então, isso faz com que a população se sinta mais livre, né? Ela se sinta mais aberta e nessa liberdade ela consegue olhar e falar assim, não, mas isso daqui é muito pouco essa transformação. Nós precisamos de muito mais. E aí ela reivindica uma mudança completa, uma mudança radical, algo muito além do que ela estava realmente querendo, né? Sem preparação, enfim, a gente vai ler aqui. Então, eu posso estar distorcendo completamente a obra do Tocqueville, tá? Porque eu acho que especialistas em Tocqueville não fariam esse tipo de leitura que eu estou fazendo. Mas, de qualquer maneira, eu estou apenas tentando tornar didático que o Tocqueville está dizendo, olha, as revoluções elas não acontecem quando o regime está totalmente fechado, né? Quando a exploração ela é objetiva. Mas quando o povo sente o sabor da liberdade, esse povo então é estimulado a buscar as efetivações reais dessas transformações que estão em curso, ok? Agora vamos lá, vamos dar então continuidade. Então, olha só que interessante, esse seria o primeiro ponto dessa aula agora. Olha o que ele vai dizer. Não é sempre indo de mal a pior que se cai numa revolução. Acontece, na maioria das vezes, que um povo que suportou sem se queixar e como se não as sentisse as leis mais opressivas, as rejeita violentamente quando o peso dessas leis diminui. O regime que uma revolução destrói é quase sempre melhor que aquele que o precedeu imediatamente. E a experiência ensina que o momento mais perigoso para um mau governo é geralmente aquele em que esse governo começa a se reformar. Só um grande gênio pode salvar um príncipe que começa a aliviar seus súditos após uma longa opressão. O mal que se sofreu pacientemente como inevitável parece insuportável, logo que se concebe a ideia de livrar-se dele. Tudo que se retira então dos abusos parece melhor iluminar o que deles resta e tornar o sentimento em relação a eles mais agudo. O mal diminui, é bem verdade, mas a sensibilidade é mais viva. Então, para ele,
A Revolução, no meio do processo, a Revolução Francesa abandonou a sua pedra angular, que era a busca pela liberdade, justamente pela segurança da opressão. A Revolução Francesa não está fora da história social, ela faz parte da busca pela igualdade dos nossos governos aristocráticos. A Revolução Francesa é muito menos inovadora do que os seus contemporâneos acreditaram que ela fosse. E aqui nós temos o segundo ponto da aula de hoje. A Revolução Francesa, para ele, ela foi muito menos revolucionária do que os seus contemporâneos acreditavam que ela era. Olha só o que ele diz: a Revolução não foi de modo algum um acontecimento fortuito. É verdade que assaltou o mundo de surpresa, e, no entanto, não era senão o complemento do trabalho mais longo, a conclusão súbita e violenta de uma obra para a qual 10 gerações tinham trabalhado. Se ela não tivesse ocorrido, o velho edifício social do antigo regime teria ruído por toda parte. Aqui, mais cedo, acolá, mais tarde, apenas teria ruído, peça por peça, em vez de desmoronar-se de uma vez. A revolução realizou subitamente por um esforço convulsivo e doloroso, sem transição, sem precaução, sem deferências, o que já seria realizado pouco a pouco por si mesmo, com o tempo. Essa foi a sua obra. Ele diz: tudo que a Revolução fez seria feito, não tenho dúvidas, sem ela. Ela foi apenas um procedimento violento e rápido, com a ajuda do qual adaptou-se o estado político ao estado social, os fatos, as ideias e as leis aos costumes. Então, por final, eu gostaria de trabalhar o terceiro ponto dessa aula, que é para o autor, para Tocqueville, a liberdade é um valor em si mesmo. A liberdade de falar e agir sem impedimentos, estando embaixo das leis e de Deus. Portanto, para Tocqueville, nós poderíamos dizer que o principal valor político e o principal valor histórico, ao falar sobre história, é a liberdade e não a igualdade. Ele aponta para o risco da igualdade excessiva e aponta para o benefício da liberdade, que é estar embaixo das leis e praticá-las sem impedimento, praticar sem nenhum tipo de embaraço, né? Então, eu acho que terminando essa aula, esses são os outros 3 tópicos sobre Tocqueville que eu queria trabalhar. O primeiro deles é que as revoluções não acontecem no momento de maior opressão de um povo. O segundo deles é que a Revolução Francesa foi muito menor do que os seus contemporâneos e alguns brasileiros pensam que ela foi. O terceiro tópico é que a liberdade para Tocqueville é um valor em si mesmo, né? E, para terminar, eu queria justamente ressaltar esse aspecto que já foi trabalhado na videoaula anterior, que é essa relação entre causas de longo prazo, né, que seria a igualização e a centralização, que ele vai trabalhar mais especificamente no livro 1 do Antigo Regime, né, e as constituições das ações políticas conjunturais que poderiam ser diferentes, né,
olhando a um médio prazo assim, e também essas combinações mais particulares, né? Então, ou seja, a historiografia tocqueviliana, ela se propõe a articular esses universais abstratos e também articular essas particularidades, né? Porque para ele, tanto esses universais, essas causas gerais e essas causas particulares, esse emaranhado, né? Essa relação que vai se formando e que vai construindo os fatos e a história, ambas, né, na sua integralidade, na sua totalidade, podem ser alvo das críticas e do julgamento dos historiadores. Bem, espero que você tenha gostado no nosso Pinceladas do Saber. Até o próximo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui, comentar aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com quem gosta do Tocqueville e até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!